A campanha ainda não chegou na metade, mas tem muito candidato na berlinda. Já são mais de 200 alvos de pedidos de impugnação aqui no Ceará. Questionamentos que, na prática, podem tirar alguns nomes da disputa. A Justiça Eleitoral se prepara para uma maratona de julgamentos. Enquanto isso, tem candidato que, mesmo questionado, vai aparecer nas urnas. Quer saber por quê? A gente te conta no Ponto Poder Eleições. Olá, boa noite a você que está em casa. Chega mais que o Ponto Poder Eleições dessa sexta-feira está só começando. O programa hoje está com muita informação boa, gente. A gente vai falar sobre os candidatos que já são alvos de denúncias na Justiça, também sobre aqueles milionários que estão na disputa pelas prefeituras aqui em todo o Ceará. E tem mais notícia desta sexta-feira sobre os protocolos da Secretaria da Saúde para garantir segurança sanitária na campanha durante a pandemia. E a gente fala também do Dia dos Candidatos em Fortaleza e em Sobral, na região norte. A gente repercute como foi a estreia do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. E tem uma surpresa hoje boa no Ponto Poder Eleições para dar aquela gargalhada que só a sexta-feira merece. A gente preparou especialmente para o eleitor. Acompanhe a gente na TV Diário, no canal do Ponto Poder no YouTube e no site do Diário do Nordeste. Vem com a gente! A gente começa o Ponto Poder de hoje falando de um assunto que é tratado de forma preocupante durante toda a semana, as aglomerações nas campanhas eleitorais. Depois já da gente chegar aí a pouco mais de quase 2 semanas de campanha, a Secretaria da Saúde do Estado, a SESA, lançou hoje uma série de protocolos para que os candidatos cumpram a partir de agora. São várias recomendações para garantir segurança sanitária nos atos de campanha, os atos das ruas e também pedindo que alguns sejam evitados. Tudo para evitar a propagação do novo coronavírus nesse cenário de pandemia. Vamos mostrar aqui no telão rapidamente. Vamos lá, gente? A primeira informação que a gente tem da SESA é que a gente precisa, aí, nas regras de campanha, a partir de agora, dar preferência pelo live mício. A gente chama de live mício aquele comício que é feito pela internet, em formato de live. Enfim, você deve ter acompanhado já muitas lives aí durante essa pandemia, já que todo mundo ficou muito tempo em casa para respeitar o distanciamento social. A SESA está pedindo que os candidatos eles priorizem essas atividades pela internet, para assim evitar caminhadas, carreatas e outros atos que possam aí gerar aglomerações. A Secretaria da Saúde também está recomendando que os candidatos e os partidos evitem o compartilhamento de material impresso, aquela entrega do santinho, do panfleto que circula de mão em mão, porque isso pode ser perigoso para a saúde, e além disso evitar um grande fluxo de pessoas nos comitês de campanha. E tem mais regra aí para os candidatos, os partidos, o eleitor ficar atento, né? Vamos ver o que mais que veio no protocolo da Secretaria da Saúde. Se forem realizar eventos, os partidos devem ter máscara para distribuição. No caso de haver necessidade de troca, deve ter máscara disponível para as pessoas que vão participar. Claro que aquelas regras de que eventos só podem ser realizados nos municípios, nas regiões de saúde que já foram autorizadas, dependendo dos índices, respeitando o limite de aglomerações de 100 pessoas em lugares fechados, 200 em espaços abertos, as regras são as mesmas. E mais, não se pode disponibilizar comidas e bebidas nesses eventos. Em casos de carreata, o partido tem que recomendar a permanência das pessoas dentro dos carros. O que a gente tem visto são carreatas que aglomeram as pessoas nas ruas também. As pessoas estão fora dos carros, com as bandeiras, sem máscaras e, claro, evitar contato físico, né? Qualquer evento que for realizado, ele deve ser avisado à Justiça Eleitoral, ao promotor de saúde do município, se for o caso, deve ser informado e a responsabilização recai sobre os partidos em caso de descumprimento. É isso, porque afinal muitos atos de campanha são aí descumpridores, né? Tem descumprido o decreto estadual que ainda está em vigência para garantir segurança sanitária aqui no Ceará. A coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, ela falou para a gente que esse protocolo é resultado já de uma série de denúncias que a Secretaria vem recebendo. E por isso, a Secretaria vai continuar acompanhando e vai fiscalizar para evitar o descumprimento dessas regras. Vamos ver o que ela falou para a gente. Isso tem sido uma grande preocupação nossa e que nós precisamos, de fato, contar com esse apoio
eu não diria nem apoio, mas com essa corresponsabilidade de todos os candidatos. Tem sido muito grande o número de denúncias que tem chegado aqui à Secretaria da Saúde através da nossa ouvidoria, e nós estamos no firme propósito de investigar e de constatar a veracidade ou não das referidas denúncias. Vamos seguir atentos a esse assunto. E hoje também foi dia de estreia dos candidatos no horário eleitoral gratuito. A gente conversa com a repórter Luana Barros para saber o que os candidatos aqui em Fortaleza mostraram aos eleitores nesse primeiro dia. Boa noite, Luana. Como foi essa estreia do horário eleitoral gratuito aqui em Fortaleza? O que os candidatos priorizaram mostrar? Pronto, né? É o primeiro dia de propaganda na TV e no rádio. Isso vai nos mostrar um pouco das estratégias que eles vão usar para entrar na casa das pessoas, né? Querendo ou não, a campanha já estava nas ruas, mas quando ela vai para a televisão, para a rádio, fica ali pertinho, é mais fácil ver como é que eles vão se portar diante dos eleitores. Quem começou, né, o primeiro dentre os 10 candidatos que se apresentaram foi o capitão Wagner. No discurso dele foi muito falando da independência dele, que ele não tem padrinho político, meio que velando aí uma crítica ao candidato Sarto, né, que já é mais ligado ao prefeito Roberto Cláudio, aos Ferreira Gomes. Inclusive, Sarto esse que tem o maior tempo de propaganda, é 40% dos 10 minutos, né, 4 minutos. No tempo de propaganda chama a atenção tanto que o prefeito Roberto Cláudio aparece, né? É realmente essa estratégia de colar a imagem do Sarto ao prefeito Roberto Cláudio. Já a Luiziane Lins, do PT, resolveu falar um pouquinho sobre as gestões passadas, ela que já foi prefeita 2 vezes aqui da capital. Então ela falou um pouco sobre isso, falou sobre as antigas propostas, os antigos feitos mesmo, né? Que ela teve entre 2008 e 2012. Luana, a gente falou agora, é claro, de alguns dos candidatos, os detalhes do que os outros priorizaram. Quem está nos assistindo pode também ver lá no site do Diário do Nordeste, mas te pergunto, o que mais o eleitor precisa saber sobre o horário eleitoral em rádio e televisão? O que é importante saber sobre as regras e sobre as estratégias, já que esse é só o começo de vários dias de propaganda, Luana? Eu acho que uma coisa interessante de notar é que alguns dos candidatos têm pouquíssimo tempo, né? A divisão ela é feita a partir das bancadas na Câmara Federal, então vai depender, não só na Câmara, na verdade, no Senado também. Então, cada candidato fica um pouco dependente disso, né? Mas, mesmo com pouco tempo, os candidatos, enfim, que tinham 1 minuto, tinha alguns que tinham apenas alguns segundos, né? Célio Studas tinha 11 segundos, não dá para falar nada. Eles tentaram direcionar o eleitor para as redes sociais, então eles fizeram uma apresentação rápida, falaram muito rapidamente de quem eles eram e falaram: ei, olha lá que eu tenho propostas na minha rede social. Segue no Instagram, segue no Facebook. Então, de fato, eles estão falando o que eles já vinham dizendo, na verdade, para a gente, né, sobre estratégias, que vou usar minha rede social para tentar não ter prejuízos por ter tão pouco tempo na TV e na rádio, né? Então, para quem quiser aí acompanhar esses candidatos que têm menos tempo, as redes sociais podem ser uma boa alternativa. Luana, muito obrigada pela contribuição. A propaganda eleitoral agora é nossa companhia diária até o dia das eleições e a gente segue aí acompanhando. Muito obrigada, gente. É isso, agora vamos falar do que os candidatos hoje fizeram nas ruas. A gente vem mostrando um pouco do que cada um tem feito desde segunda-feira. Como você já sabe, a gente dividiu em blocos os candidatos para mostrar alguns deles a cada dia. Hoje, por sorteio combinado, enfim, feito com a anuência dos partidos políticos, nós mostraríamos as atividades de campanha do candidato do PCB, José Loreto, mas esse não divulgou nenhuma atividade nesta sexta-feira. Então a gente vai mostrar agora o que a Paula Colares, candidata a prefeita pela UP, fez nesta sexta-feira. A candidata Paula Colares, da Unidade Popular, participou de uma manifestação pela manhã em frente ao Frotinha da Parangaba, ao lado de apoiadores. O ato era em defesa da saúde. Paula Colares defendeu o fortalecimento da área e mais investimentos públicos, principalmente agora com a pandemia da Covid-19. A candidata disse que, entre as propostas para a saúde, ela quer realizar um concurso público e construir hospitais em bairros menos desenvolvidos da cidade. Para além de você precisar ir ao hospital, você precisar usar o medicamento, a gente tem uma visão mais abrangente da saúde, com uma prevenção da saúde, através do incentivo à atividade física, ao cuidado com o corpo, né, a saúde mental. Então, tudo isso faz parte da saúde e é algo que não é visto hoje na nossa cidade, né? Os hospitais, a gente precisa fortalecer, então a gente tem uma proposta do fortalecimento dos Frotinhas, né? E também da construção de 5 hospitais nos 5 bairros onde o índice de desenvolvimento humano é menor. E vamos aproveitar para saber o que os candidatos vão fazer no sábado de campanha aqui em Fortaleza. Vamos embora ver no telão.
Candidato Anísio Melo, do PCdoB, participa de um adesivaço no comitê no bairro Benfica. No sábado, agora passando a tela, a gente vai mostrar qual é o compromisso de campanha de amanhã de outro candidato à Prefeitura de Fortaleza. Agora vamos falar de Capitão Wagner, do PROS. Amanhã às 9 da manhã ele participa de um bandeiraço em um cruzamento do bairro Mundubim. Já o candidato, vamos ver quem vem agora, Célio Studart, do PV, faz gravação e visita a Lagoa da Messejana. Vamos para o próximo? Agora a gente vai mostrar a agenda de campanha do Heitor Ferrer, do Solidariedade. O candidato, às 9h30 da manhã, realiza um adesivaço em uma avenida do bairro Serrinha. E o candidato do PSL, Heitor Freire, participa de uma roda de conversa com jovens no bairro Meireles. Vamos para o próximo? Agora, José Loureto, do PCO, não fez agenda. Hoje a gente já não acompanhou a agenda dele por falta, enfim, de uma atividade divulgada. Amanhã ele também não divulgou a agenda para o sábado. Vamos ver quem é o próximo. Candidata Luiziane Lins, do PT, ela promove uma carreata no bairro Messejana. Agora vamos falar de Paula Colares, da UP. A gente acabou de mostrar a atividade dela hoje. Amanhã, às 4 da tarde, ela participa de uma reunião com apoiadores no bairro Itaoca. Vamos para o próximo. O candidato Renato Roseno, do PSOL, faz uma caminhada no centro, saindo da Praça José de Alencar. Já chegando agora pertinho do fim, Samuel Braga, candidato do Patriota, amanhã não tem agenda externa, ele faz gravações para propaganda eleitoral em rádio e TV. E o candidato Sarto Nogueira não vai participar de atos de campanha, ele continua em isolamento devido à Covid. É isso, agora a gente abre espaço, gente, para falar de um assunto que vai interessar a muita gente. É uma curiosidade, né? Você sabe qual que é o patrimônio dos candidatos que disputam a prefeitura da sua cidade? Pois é, a obrigação deles declarar todos os patrimônios, os bens, né, para a Justiça Eleitoral. E o eleitor pode ver todos esses bens, o que ele tem, lá no site do Divulga Cândido, do Tribunal Superior Eleitoral. Muitos deles se destacam por serem milionários. O que isso pode afetar na disputa? A gente mostra agora na reportagem. Você tem ideia de quantos milionários estão disputando o comando das prefeituras no Ceará? Acredito que quase todos, né? Porque quando eles vão se candidatar, já é com a intenção de adicionar mais recursos, né? Eu acredito que existam alguns. De verdade, pode ser que tenha. Eu acho que são muitos, né? A gente tem que votar numa pessoa que seja como a gente. São 94 concorrendo em 67 municípios cearenses. Os candidatos mais ricos não estão apenas em Fortaleza e região metropolitana, mas também no interior do estado. As fortunas variam entre 1 e 75 milhões de reais. Entre os bens declarados à Justiça Eleitoral estão imóveis, terrenos, veículos e investimentos financeiros. No Ceará, o candidato que declarou a maior renda é o atual prefeito do município de Cruz, Jonas Muniz, do PSDB, com quase 76 milhões de reais em patrimônio. O tucano João Barroso, em Itapipoca, e o MDBista Oscar Rodrigues, em Sobral, completam o ranking dos mais ricos do estado. Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Heitor Ferrer, do Solidariedade, declarou 4 bilhões e 200 mil reais. Sarto Nogueira, do PDT, confirmou 1,5 milhão. Capitão Wagner, do PROS, encerra o ranking dos candidatos milionários na capital com 1 milhão e 200 mil reais declarados. A proibição das doações de empresas às campanhas eleitorais deixou uma lacuna perigosa. A permissão das doações de pessoas físicas às campanhas abre a possibilidade de um desequilíbrio na disputa, já que candidatos milionários podem doar para as próprias campanhas. A grande luta da justiça eleitoral, dos movimentos sociais, de várias instituições que prezam pela democracia, é de que a gente tenha um processo em que as candidaturas elas tenham níveis próximos de igualdade. E quando você tem candidatos extremamente milionários, ricos nas campanhas, você acaba tendo uma desigualdade muito grande na eleição. E o Ponto Poder Eleições segue indo às ruas para conversar com o eleitor e saber quais são as dúvidas, quais são os anseios, o que ele acredita ser prioridade para quem for gerir a cidade nos próximos 4 anos, para quem for atuar no Poder Legislativo. E a gente vai saber mais no quadro Eleitor é Quem Manda. A educação, que é também primordial, principalmente nos tempos de hoje, né? Primeiro lugar, saúde e a segurança. E terceiro lugar, eu boto muito também a limpeza das ruas, sabe? É isso. Eu acho que o principal investimento por parte da Prefeitura em Fortaleza deveria ser
na educação básica. Tá aí o recado do eleitor e fica ligado, a gente vai rapidamente para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta para falar dos candidatos que mal entraram na disputa já são alvos de denúncias na justiça. A gente volta já. O Ponto Poder Eleições está de volta para falar agora de um assunto muito sério a que o eleitor deve ficar atento. Em 2 semanas de campanha, já são vários candidatos sendo alvos de denúncias por irregularidades já nesse comecinho de período de campanha. A gente vai saber mais detalhes disso na reportagem de Luana Barros. Quase 1/3 dos municípios cearenses tem registros de pedidos de impugnação. São 268 ações na Justiça Eleitoral questionando candidaturas de prefeitos, vice-prefeitos ou vereadores. O balanço é preliminar e pode aumentar no decorrer da eleição. Os pedidos de impugnação podem ser feitos por candidatos, partidos ou coligações. O Ministério Público Eleitoral também pode ajuizar esse tipo de ação na Justiça Eleitoral. No Ceará, os questionamentos envolvem principalmente candidatos que são alvo de operações por irregularidades administrativas. O Ministério Público entra com impugnação à candidatura quando o candidato está enquadrado em alguma inelegibilidade prevista na Constituição Federal ou na Lei das Inelegibilidades, que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, como é o caso, por exemplo, de condenações criminais, condenações por improbidade administrativa, contas julgadas desaprovadas pelo Tribunal de Contas e outras hipóteses de inelegibilidade. Como essas são eleições municipais, o pedido de impugnação é feito ao juiz de cada zona eleitoral. O caso só chega ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ou ao Tribunal Superior Eleitoral se houver recurso contra a decisão anterior. Uma vez impugnado, o candidato, partido ou coligação deve apresentar a contestação no prazo de 7 dias. Mas atenção, porque essa citação é feita por meio do mural eletrônico, que é publicado na página do Tribunal Regional Eleitoral. E enquanto o candidato aguarda o julgamento, ele continua autorizado a realizar todos os atos de campanha. Essas pessoas em relação às quais é apresentada uma impugnação, elas podem continuar a sua campanha eleitoral normalmente, até para assegurar o direito à ampla defesa e o contraditório. De acordo com a lei, a Justiça Eleitoral tem até 20 dias antes das eleições para concluir esse processo, até para que a urna esteja preparada apenas com aqueles candidatos que efetivamente tiveram seu pedido deferido. Bom, a gente continua agora falando desse assunto que é muito importante, mas a gente traz uma participação especial no Ponto Poder Eleições nesse momento. A gente chama para conversar com a gente o jurista Djalma Pinto, que é especialista em direito eleitoral, tem um amplo currículo na área. Boa noite, doutor Djalma, o senhor nos ouve, seja muito bem-vindo. Boa noite, William, boa noite, Jéssica, é um prazer estar no seu programa. Doutor Djalma, para simplificar para o eleitor, para reforçar também o que é impugnação e o que pode ser motivo de impugnação nesse contexto eleitoral. Olha, a impugnação é uma ação promovida contra o candidato que incorre em violência aos requisitos de elegibilidade que estão catalogados na Constituição ou incorre em inelegibilidades também previstas na Constituição e na Lei Complementar 64/90 e, sobretudo, em relação à ficha limpa. Como assinalou aí o procurador, há realmente uma incidência grande em relação à desaprovação de contas de quem exerceu função pública por irregularidade insanável que tipifique ato doloso de improbidade. Isso é uma exigência realmente da lei, que essas pessoas que incorram nessas hipóteses que estão descritas sejam excluídas do processo eleitoral após a garantia da ampla defesa. Essas impugnações são feitas por candidato, pelo Ministério Público, partido político, coligação, ou também pelo próprio eleitor, que pode oferecer notícia de inelegibilidade no prazo de 5 dias após a publicação do edital contendo o nome daqueles que pretendem disputar mandato eletivo. Objetiva uma depuração em relação àquelas pessoas que se apresentarão para
captar voto para exercer a representação popular. Por outro lado, é importante também ter em mente que a impugnação, a alegação de inelegibilidade, com base no abuso do poder econômico, no abuso do poder político, de má-fé, poderá ensejar a tipificação de crime com pena de detenção de 2 meses até 6 meses de condenação. Doutor Djalma, e às 2 vezes anos, fica aliás, confuso. 6 meses a 2 anos de condenação. Doutor Djalma, às vezes fica confuso para a população porque o candidato é questionado na Justiça Eleitoral, mas aparece na urna, segue fazendo campanha. Por que isso acontece? É porque ele, quando ele é impugnado, ele fica na condição subjúdice. Quando a impugnação é julgada procedente no juízo de primeira instância, ele recorre para o tribunal e, se ele perder, ele ainda pode recorrer para o TSE. Enquanto não houver manifestação do pleno do TSE ratificando aquela impugnação ou a exclusão daquele candidato do processo eleitoral, ele pode ainda continuar fazendo a sua propaganda. Aí, após a condenação lá no Tribunal Superior Eleitoral, até 20 dias antes da eleição, o partido pode substituir esse candidato para continuar no certame eletivo. Então, como ele pode ainda continuar fazendo a sua propaganda, mesmo estando com a sua impugnação julgada procedente, isso causa, de certa forma, uma perplexidade na população. Mas o que se espera é que o próprio candidato reconheça, quando for o caso, a ilicitude ou a inviabilidade da sua participação, providencie a substituição para que o processo eleitoral transcorra dentro da mais absoluta normalidade. Nós já evoluímos, porque antigamente o candidato inelegível podia ser substituído até 24 horas antes da eleição e o substituto era votado com o nome daquele que era inelegível, que não podia participar do processo eleitoral, configurando uma verdadeira aberração no exercício da soberania popular, na medida em que o eleito não era votado, não tinha o seu nome votado, nem aparecia a sua fotografia na urna. Doutor Djalma, muito Houve obrigado. Uma evolução e hoje nós temos que essa substituição só pode ocorrer até 20 dias antes da eleição. Doutor Djalma, muito obrigado pelos esclarecimentos. De fato, é importante que a gente saiba do que se trata a impugnação, que diz a lei, para que o eleitor possa acompanhar bem todo o pleito eleitoral. Obrigado pela sua participação. E hoje a gente vai acompanhar como é que foi o dia dos candidatos lá em Sobral. Não é? Vamos ver, só são 2 candidatos lá. E o candidato Oscar Rodrigues, do MDB, fez caminhada nesta sexta-feira pelo bairro Dom Expedito. Ele conversou com populares sobre seus projetos de governo para a cidade. E o atual prefeito e candidato à reeleição, Ivo Gomes, não nos enviou as imagens de campanha, a agenda de campanha. Hoje são apenas eles 2 lá. A gente abre espaço agora no Ponto Poder Eleições para falar dos 10 maiores colégios eleitorais do estado. Durante a semana a gente vem mostrando como é que estão as disputas nessas cidades. Hoje, para fechar a semana, a gente vai mostrar mais 2. Vamos ver aqui na tela quem são os candidatos, primeiro no município de Iguatu, onde são quase 66 mil eleitores. Lá a gente tem muito candidato na disputa. Vamos ver agora o próximo, Jéssica? Temos também Quixeramobim. Vamos ver como está a disputa lá. Olha, são também quase 60 mil eleitores e são 5 candidatos aí na disputa. O eleitor já está conferindo na tela. É isso, mais notícias você pode conferir lá no pontopoder.com.br, mas agora, gente, a gente preparou um quadro especial para fechar a semana com um sorriso no rosto para o eleitor. Você deve conhecer, óbvio, claro, o Nas Garras da Patrulha, que faz muito sucesso aqui na TV Diário. Eles prepararam uma surpresa para você. Vamos acompanhar agora o quadro Os Garras na Eleição. Muito bem, gente. Estamos aqui acompanhando, fazendo a cobertura da campanha do candidato Prometeu. Candidato Prometeu, tudo bem? Tudo bem, pessoal da imprensa. Abraço a todos os meus correligionários, aos meus eleitores, meus cabos eleitorais e meus redutos eleitorais. Muito obrigado. Ô, candidato Prometeu, o que o senhor pretende fazer em seu plano de governo para o transporte? Para o transporte, eu tenho um projeto muito interessante. Quando eu for eleito, vou comprar logo 4 carros importados. Um para mim, para minha mulher, para meu filho e para minha filha. Muito obrigado.
E olha só, chegamos ao final da nossa primeira semana de Ponto Poder Eleições, aí com as garras, né? Trazendo o Prometeu, e ele vai nos acompanhar a cada semana. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Segunda-feira a gente está de volta e tem novidade por aqui, hein? Fechando a semana com boas risadas. A gente espera que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia, um bom fim de semana. Até segunda-feira.